Saudações a todos que nos acompanham neste canal que é IAG Moçambique. Queremos desta forma dar as boas-vindas a todos. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, pedimos que possam se subscrever no canal, ativar o sininho de notificações, colocar o like e comentar esses vídeos de modo que possam ser expandidas para alcançar outras pessoas. Hoje iremos dar continuidade à nossa série intitulada Reforma do Vestuário e o Grande Conflito, onde nós vamos analisar princípios da modéstia cristã. Quando nós observamos na imagem que passa aí na tela, nos fala de uma mulher chamada Atalaia. Esta mulher tem um sonho. E o sonho desta mulher é cumprir a missão. Mas, porém, esta mulher está a dormir. Nós sabemos que, profeticamente, a mulher representa a igreja. Então, aí na imagem, queridos irmãos, vimos uma mulher que sonha em cumprir a missão que Jesus Cristo lhe deu. Porém, esta mulher está no sono, o que significa que ela não pode cumprir a missão estando a dormir. Tal como os discípulos em Getsemane tiveram que despertar do sono. Então, nós vimos aí um homem que tenta acordar esta mulher e diz: acorda, acorda, acorda. Mostra o homem representando Jesus Cristo, tentando despertar a sua igreja. Pois o tempo presente é o tempo de cumprir a missão que Jesus Cristo nos deu. E nós lemos em Romanos 3:11. E isso fazei, conhecendo o tempo, que já é hora de despertares do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. Queridos irmãos, nós encontramos aqui essa alerta, Jesus Cristo dizendo que temos que despertar do sono espiritual em que nós nos encontramos, pois o fim deste grande conflito está prestes. Jesus Cristo está às portas e bate para chegar a alcançar o nosso coração. No livro Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 641, no terceiro parágrafo, nós vimos no primeiro episódio que nossas palavras, ações e vestidos são diariamente pregadores vivos, juntando com Cristo ou espalhando. Isto não é coisa insignificante para ser passada por alto com um gracejo. A questão do vestuário exige séria reflexão e muita oração. Então, nós vimos aqui que as nossas palavras, as nossas ações e principalmente o que nós vestimos pregam uma mensagem. E esta mensagem pode levar as pessoas a Cristo ou pode afastar as pessoas de Cristo. Por isso que vimos que a necessidade que nós temos hoje é de um cordão azul. Por isso que hoje damos continuidade ao cordão azul, parte 2. Porque vimos no livro de Números, capítulo 15, no versículo 38 a 39, que o povo de Deus foi dito que devia colocar um cordão azul nas suas vestes. E hoje nós também somos chamados a colocar um cordão azul. Mas diferente deles, nós não vamos colocar um cordão azul literal, mas sim, a roupa que nós vestimos deve refletir os princípios da modéstia cristã. E para nós percebermos qual é a vontade de Deus no que diz respeito a esses princípios, a palavra de Deus nos mostra como é que nós fomos feitos. No livro de Gênesis, capítulo 1, 26 a 27, lemos o seguinte: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No verso 27, criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, vimos aqui, queridos irmãos, que Deus fez-nos a sua imagem e semelhança. Então, nós, para podermos compreender qual é a vontade de Deus para conosco hoje, precisamos voltar para o princípio de todas as coisas. Antes da existência do pecado neste mundo, nós vimos que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E como é que este homem estava no que diz respeito ao vestuário? No Gênesis capítulo 2, 25, a palavra de Deus nos diz que ambos, o homem e a mulher, ambos estavam nus e o homem e a sua mulher não se envergonhavam. Então nós encontramos aqui um homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus e a Bíblia diz que ele estava nu, mas ele não se envergonhava da sua nudez. Será que eles estavam pelados? Quando nós analisamos a palavra de Deus, fala de dois tipos de nudez.
temos a nudez em que o homem não se envergonha, que nós vemos no Gênesis capítulo 1 e 2. Mas quando nós entramos no capítulo 3 de Gênesis, encontramos a nudez em que o homem se envergonha. Então, como nós podemos entender a nudez em que Adão e Eva não se envergonhavam? Quando nós lemos o livro Patriarcas e Profetas, nos dá a resposta. Na página 18, no terceiro parágrafo, lemos o seguinte: e esse casal, que não tinha pecado, não fazia uso de vestes artificiais. Então, aqui, queridos irmãos, vimos claramente que Adão e Eva, apesar de não se envergonhar da sua nudez, eles não estavam vestidos das roupas que nós vestimos hoje em dia. Não tinham vestes artificiais. E quando nós continuamos, nos diz o seguinte: estavam revestidos de uma cobertura de luz e glória, tal como a usam os anjos. Enquanto viveram em obediência a Deus, esta veste de luz continuou a envolvê-los. Então, queridos irmãos, aqui vimos claramente que Adão e Eva não se envergonhavam da sua nudez porque estavam cobertos da luz de Deus, tal como os anjos estavam. Mas isso podemos encontrar na palavra de Deus, no livro de Salmos 104, no versículo 1 até versículo 2. Porque se nós vimos aqui que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, para sabermos como é que o homem estava vestido e não se envergonhava, como é que o homem estava coberto dessa luz e não se envergonhava, precisamos perceber como é que Deus está vestido, para podermos ver como é que o homem feito à sua imagem e semelhança estava. No livro de Salmos 104, no versículo 1 a 2, lemos o seguinte: bendiz, ó minha alma, o Senhor. Senhor, Deus meu, Tu és magnificentíssimo. Estás vestido de honra e de majestade. Tu que te cobres de luz como de um manto, que estende os céus como uma cortina. Então, queridos irmãos, aqui vemos claramente que Deus estava coberto da luz e da glória. O que significa que Adão e Eva, tendo sido feitos à imagem e semelhança de Deus, também estavam cobertos da luz. Então, é essa luz que nós precisamos compreender como cobertor para nós nos dias atuais. O que é que simboliza a luz que cobria Adão e Eva? Quando nós lemos 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15 a 16, lemos o seguinte: o qual no tempo próprio manifestará o bem-aventurado e o único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que possui ele só a imortalidade e habita em luz inacessível. Aqui, queridos irmãos, encontramos que Deus habita numa luz inacessível. E quando nós abrimos as Sagradas Escrituras, nós vimos que Deus sempre é representado pela luz. O que significa que a luz que cobria Adão e Eva representava a presença de Deus nas vidas de Adão e Eva. Porque o corpo do homem foi feito para ser o templo de Deus, para ser o templo do Espírito Santo. Então, a luz que cobria esse casal representava a presença de Deus nas vidas do casal. Podemos até ver um outro exemplo quando nós lemos o livro de Lucas, capítulo 13, versículo 35, e depois vamos ver Marcos. Em Lucas 13, 35, lemos o seguinte: eis que a vossa casa vos ficará desabitada, e eu vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E em Marcos 15, 37 a 38, lemos o seguinte: mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Então o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. Então, nestes dois textos, o que é que nós podemos perceber que está relacionado com a questão da luz? É que Adão e Eva, antes do pecado, estavam cobertos da luz que representava a presença de Deus na vida deles. Ao pecar, o que aconteceu com a luz? A luz retirou-se dele. E tal como aconteceu, Deus, quando mandou Moisés para fazer o santuário, nós encontramos que lá no santuário, no lugar santíssimo, tínhamos a Arca da Aliança, encontrávamos lá a luz de Shekinah, que representa a presença de Deus. E o mesmo santuário que ao longo do tempo foi erguido para o desejado de todas as nações, estamos a falar de Jesus Cristo, para que ele pudesse participar deste santuário, habitasse nesse santuário. Mas nós vimos que Jesus Cristo foi crucificado. Então, quando Jesus Cristo morre, a palavra de Deus diz que o véu rasgou-se do meio. A luz que se encontrava presente no santuário retirou-se daquele meio, retirou-se do santuário. O que mostra que, quando Adão e Eva pecaram e a luz retirou-se, a presença de Deus saiu deles naquele momento por causa do
do pecado. E daí eles passaram a se envergonhar da sua nudez. Por causa disso, a palavra de Deus nos diz em Gênesis 3:7 o que eles fizeram. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, pelo que cozeram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. Então, queridos irmãos, encontramos aquilo que eu chamo em particular de moda avental, que é uma moda que expõe os membros, tanto superiores assim como inferiores, fora. E esta moda não foi inventada por Deus. Mas nós vimos que quando o homem perdeu a cobertura que Deus havia lhe dado, quando o homem perdeu a roupa que ele havia dado, o homem foi criar uma moda que não cobre o seu corpo. Nós vimos isso no livro de Gênesis 3:7. Agora, no livro Vidas que Falam, página 12, lemos o que simbolizavam as folhas de figueiras que o casal Adão e Eva fizeram em forma de aventais para cobrir a sua nudez. É-nos dito o seguinte: as folhas de figueira representam a roupagem usada para ocultar a desobediência. Adão e Eva foram se esconder de Deus. E para ocultar que eles haviam desobedecido e a luz havia se retirado deles, eles foram fazer folhas de aventais para cobrir essa desobediência a Deus. E quando continuamos em Parábolas de Jesus, página 166, lemos o seguinte: cobriram-se com vestidos de sua própria feitura, por suas próprias obras procuraram encobrir os pecados e tornar-se aceitáveis a Deus. Então vimos aqui um homem que não buscou um arrependimento naquele exato momento, mas sim procurou se auto-justificar, procurou-se cobrir os seus pecados através da roupa que ele fez em forma de avental, que não cobre todas as partes do corpo. E nós lemos em Testemunhos para a Igreja, volume 2, na página 531, terceiro parágrafo, que quem inventa essas modas hoje em dia é o próprio Satanás. Satanás inventou as modas que deixam os membros expostos. Conforme podem ver aí na imagem, muitas das vezes, quando nós buscamos imagens de Adão e Eva depois do pecado, a imagem que geralmente surge é esta, em que vimos o homem e a mulher com as partes dos seus membros expostas. Esta não é a vestimenta que Deus fez para Adão e Eva depois de terem pecado. E nós ainda vamos perceber ao longo desse estudo. Porque quando nós vamos para o original, a palavra usada para a túnica que Deus terá feito para Adão e Eva é cotonat, que é a mesma usada para referir-se às túnicas que os sacerdotes usavam, os sacerdotes que ministravam no santuário. Então não é esse tipo de imagem que nós vemos aí na tela. No livro Testemunhos para a Igreja, volume 4, na página 636, no segundo parágrafo, nós lemos o seguinte: o ato de reforma é sempre acompanhado de sacrifício. Então aqui, queridos irmãos, a reforma exige um sacrifício. E continuando, requer que o amor ao conforto, o interesse egoísta e a concupiscência da ambição sejam mantidos em sujeição aos princípios do que é correto. Quem quer que tenha coragem de reformar encontrará obstáculos. Então aqui, queridos irmãos, vimos claramente que todos aqueles que desejam abraçar a reforma sempre vão encontrar obstáculos. Mas se você deseja abraçar esta reforma e você decide entregar a sua vida a Cristo e seguir os passos que Cristo vai te mostrando e pedir com que o seu Santo Espírito possa te usar, Deus te dará força para vencer esses obstáculos e verá que a reforma do vestuário é uma bênção para a sua vida. Então, quando Deus nos deu esta reforma, nos deu para que fosse uma bênção na nossa vida. Quando nós analisamos por que essa reforma foi introduzida pela primeira vez, vamos ver que foi introduzida por causa do pecado. Nós soubemos que Deus fez roupas de túnicas para o homem, depois do homem ter pecado, porque antes o homem estava coberto da luz, que assim como Deus cobre-se de luz. E o mais importante aqui para nós é que a reforma exige um sacrifício. Para que Adão e Eva fossem cobertos da sua vergonha, da sua nudez, houve necessidade de um sacrifício. Vamos ler Gênesis 3, 15 e 21.
Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui, queridos irmãos, encontramos algo muito importante para a nossa compreensão. Se nós vimos até aqui que a reforma exige um sacrifício, o que nós precisamos perceber é que a reforma deve, em primeiro lugar, ocorrer dentro do nosso coração. Deus colocou inimizade dentro do nosso coração contra o pecado, contra Satanás, para que nós odiássemos tudo o que é mal, mas sim amássemos o que é bom, o que é o bem. E quando nós continuamos, no verso 21, a palavra de Deus nos diz: e o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então aqui vimos que o sacrifício no Éden foi necessário quando se introduziu a reforma do vestuário. Houve necessidade de se matar um cordeiro para se fazer túnicas para vestir Adão e Eva. O que é que isso simboliza? Queridos irmãos, o cordeiro que foi sacrificado para Deus introduzir a reforma do vestuário por causa do pecado simboliza Jesus Cristo. O que significa que os serviços de sacrifício foram introduzidos aqui no Gênesis, aqui no Éden, logo depois do pecado. O que significa que quando alguém hoje despreza a reforma do vestuário, também acaba desprezando a mensagem do santuário. Porque a reforma do vestuário se encontra aqui nesta base, no sacrifício do cordeiro para se fazer túnicas para cobrir Adão e Eva por causa do pecado. Então, nós não podemos rejeitar a mensagem da reforma de saúde, assim como a mensagem da reforma do vestuário, principalmente esta. Por quê? Porque simboliza o sacrifício de Cristo, que Cristo fez por nós, para nos cobrir, nos proteger do pecado. Quando nós continuamos, Vida e Ensinos, página 158, a profetisa do Senhor foi mostrada uma visão em que ela vê dois grupos. Uns que estão no caminho largo e outros estão no caminho estreito. E lemos o seguinte sobre esses dois grupos. Vi percorrendo a estrada larga muitos que tinham sobre si escritas estas palavras: morto para o mundo. Pareciam precisamente iguais a todas aquelas pessoas frívolas que em redor se achavam. Estavam no caminho largo e, no entanto, professavam pertencer ao número dos que viajavam no caminho estreito. Então, esta citação, querido irmão, se calhar pode se aplicar a si e a mim, que nós professamos estar hoje no caminho estreito, mas somos dito que através da forma como nós nos apresentamos, nos vestimos, estamos no caminho largo, porque não há diferença entre nós e as pessoas que se encontram ao nosso redor. E quando nós continuamos, ela diz: estavam no caminho largo e, no entanto, professavam pertencer ao número dos que viajavam no caminho estreito. Os que estavam em redor deles diziam: não há distinção entre nós, somos iguais, vestimos, falamos e procedemos semelhantemente. Então aqui vimos, queridos irmãos, que por causa da forma como nós nos vestimos, o testemunho que nós damos é um falso testemunho. E as pessoas que precisavam ser despertadas através da forma como nós vestimos são levadas a chegar à conclusão de que não há distinção entre o remanescente e o mundo. Mas a palavra de Deus é clara, que deve haver uma distinção através daquilo que nós vestimos, através daquilo que nós comemos, assim como através daquilo que nós fazemos, assim como falamos. Porque Deus traz essa mensagem nos dias atuais para que a igreja esteja preparada, porque há algo maravilhoso que Deus está para fazer para a sua igreja. Lemos isso em Miqueias capítulo 4, no versículo 1 a 2. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido como o mais alto dos montes. A igreja do Senhor, a igreja de Deus hoje, será levantada por Deus e será colocada lá no topo, como o monte mais alto. E o que é que vai acontecer em seguida? E irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. Queridos irmãos, isso é muito interessante. Deus diz que quando nós aderirmos à mensagem da reforma do vestuário,
assim como avançarmos em todos os aspectos da reforma que Deus concedeu à sua igreja, Deus irá chamar as suas ovelhas que nos encontram nesse aprisco, que virão para aprender os caminhos de Deus. E um desses caminhos que essas pessoas virão para aprender será a reforma do vestuário. Então, é muito importante para nós hoje levarmos a sério a reforma do vestuário com muita oração, porque Deus quer trazer almas a essa igreja para que possa aprender não só sobre a reforma do vestuário, não só sobre a reforma de saúde, mas sim sobre todos os aspectos que Deus concedeu a essa igreja para que ela se preparasse e permanecesse em pé diante dele naquele grande dia que está prestes para acontecer. E lemos aí continuando. Para que nos ensine os seus caminhos, de sorte que andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Vamos nos preparar, vamos abraçar as reformas para que essas almas possam vir nos encontrar enquanto estamos preparados. E quando nós continuamos, porque Deus tem um plano e a missão que concedeu à igreja é pregar o Evangelho. E há muitas almas que estão-se a preparar para vir se juntar à igreja de Deus para terminar a pregação desse Evangelho e Jesus Cristo voltar a vir nos buscar. A rainha de Sabá está a caminho, queridos irmãos. Em 2 de Crônicas, capítulo 9, de 3 a 6, a palavra de Deus nos fala da rainha de Sabá, que foi ter com Salomão, porque ela ouviu falar da sabedoria de Salomão. Salomão, este que foi o homem que Deus levantou para liderar o seu povo. A palavra de Deus nos diz, vendo, pois, quando a rainha de Sabá chegou na casa de Salomão, no palácio, vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e as iguarias da sua mesa, e o assentar dos seus oficiais, e as funções e os trajes dos seus servos, e os seus copeiros, e as trajes deles, e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou estupefata. Queridos irmãos, nós encontramos aqui uma mensagem muito profunda, que Deus irá chamar pessoas que vão ouvir falar do seu povo, vão ouvir falar da forma como o seu povo veste-se, vão ouvir falar da forma como o seu povo come. Deus concedeu à sua igreja múltiplas bênçãos, mas essas bênçãos não é para serem retidas, devem também serem levadas para abençoar a outras pessoas. A rainha de Sabá ficou encantada, ficou maravilhada quando chegou na casa de Salomão, porque este era um servo de Deus. A forma como ele adorava ao seu Deus também criou uma impressão profunda na rainha de Sabá. Por isso que aí a palavra de Deus diz que ela também observou os holocaustos, os sacrifícios que Salomão oferecia ao Senhor. Ela observou as funções que desempenhavam os trabalhadores de Salomão. Ela observou a forma como os que viviam com Salomão se vestiam. Então nós precisamos de nos preparar para que quando este povo que não está no aprisco, quando Deus chamar esse povo para vir ao aprisco, possa entrar e se maravilhar e certificar-se que sim está no lugar certo. E continuando aí diz, então disse ao rei, era verdade o que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Todavia, eu não acreditava, até que vim e os meus olhos o viram. E eis que não me contaram metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujaste a fama que ouvi. Então aqui nós vimos que ela glorificou a Deus através da forma como Salomão e os seus servos se vestiam, assim como aquilo que eles comiam na sua mesa, assim como também a forma como eles adoravam ao seu Deus, oferecendo sacrifício. Deus quer que a sua igreja se prepare para este grande dia, em que as ovelhas perdidas vão achar o aprisco de Deus. Por isso que Deus hoje chama você e eu para voltarmos a praticar os princípios da modéstia cristã. E o Lar Adventista, página 460, no primeiro parágrafo, lemos o seguinte: Deus requer hoje de seu povo uma distinção tão grande do mundo. Então, queridos irmãos, Deus requer hoje uma distinção do seu povo e do mundo.
A forma como nós nos vestimos deve testemunhar sobre Deus que nós adoramos. Nós devemos ser distinguidos do mundo, assim como aconteceu com os discípulos. Quando foram vistos pela primeira vez em Antioquia, eles não falaram, mas sim foram chamados de cristãos. Como é que as pessoas sabiam que eles são cristãos? Através da forma como eles se vestiam, através das obras que eles praticavam, através daquilo que eles pregavam, falavam e viviam. Testemunhou que eles eram seguidores de Cristo. Então, hoje não basta pegarmos as nossas Bíblias e pregarmos a mensagem. Precisamos viver a mensagem, de tal forma que, através do nosso exemplo, possamos testemunhar para as almas que nós conhecemos a Cristo e somos seguidores deste Cristo. E ela continua: nos costumes e hábitos e princípios, como exigia de Israel antigamente. Então, Deus requer uma distinção nos costumes, nos hábitos, assim como nos princípios, tal como foi com o povo de Israel no passado. E Testemunhos Seletos, volume 1, página 600, no segundo parágrafo, lemos o seguinte: há sobre nós, como um povo, um terrível pecado. Que pecado é esse? Temos permitido que os membros da nossa igreja se vistam de maneira incoerente com sua fé. Cumpre erguer-nos imediatamente e fechar a porta contra as seduções da moda. A igreja hoje está muito doente. A igreja está seduzida pela moda. A igreja virou uma passarela, onde sábado sim, sábado não, nós temos visto um desfile de moda. Mas Deus diz que nós devemos nos erguer como atalaia e pregarmos a mensagem, levantarmos esse altar quebrado, que é o altar da reforma do vestuário. E ela continua: a menos que isso façamos, nossas igrejas se tornarão desmoralizadas. Se nós não agirmos, a igreja ficará desmoralizada, pois é Satanás que tem usado muita gente para introduzir essas modas que desmoralizam a igreja neste grande conflito. Mas Deus nos chama a atenção em Apocalipse 16, versículo 15: eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia. Deus nos chama, irmãos, para nos levantarmos e vigiarmos, porque muitos dos que se vestem como o mundo não é porque não sabem sobre a verdade. Há quem sabe, há quem não sabe. A igreja não precisa de nenhuma condenação, mas sim a igreja precisa ser instruída nos princípios da reforma do vestuário. Hoje em dia, as pessoas entram na classe batismal, saem, vão para a classe pós-batismal e nunca tiveram oportunidade de aprender sobre a modéstia cristã. Por isso, como resultado, a igreja fica desmoralizada porque as pessoas se vestem como o mundo se veste. Mas Deus nos dá essa oportunidade. É assim que está a acompanhar esta mensagem, para que possa estudar essas mensagens e compartilhar com a sua igreja e compartilhar com os demais, para que possam se preparar. E aí diz: e guarda as suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua nudez. Então Deus convida a si, querido irmão, a guardar as suas vestes para que não se veja a sua nudez. Deus convida a si, irmão, e a mim, para que possamos aceitar a mensagem da reforma do vestuário, pois foi introduzida logo que entrou o pecado, através do sacrifício que tipificava a Jesus Cristo. Rejeitar a mensagem de saúde hoje é o mesmo que rejeitar a mensagem do santuário, pois o cordeiro que foi sacrificado para se fazer as vestes para Adão e Eva simboliza Jesus Cristo, que foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado deste mundo. Por isso nós queremos convidar a si, querido irmão, para que possa convidar outras pessoas para juntos virem se subscrever neste canal, ativarem o sininho de notificações, comentarem, colocarem os likes e compartilharem esses vídeos com os demais, de modo que essa mensagem possa alcançar a outros irmãos.